eu convidei o pastor Elton Rocha para estar ministrando a palavra aos nossos corações. Vamos recebê-lo aqui na ministração da palavra. Aleluia. Poxa, eu fiquei esperando um aplauso do pessoal. É difícil. Agora a gente consegue entender um pouquinho o sentimento do pastor em estar pregando. A gente tem alguns irmãos aqui presentes, a gente tem alguns diáconos, alguns obreiros, alguns amados que estão colaborando com esse momento, estão também participando do culto, é lógico, mas é sempre muito difícil fazer culto e não ver você aqui, não ter você aqui do nosso lado, poder brincar com você aqui do altar, poder falar com você, mas é um tempo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas também, tem aproveitado esse momento para nós passarmos em famílias e cuidar daquilo que nós temos de mais especial, que são os nossos filhos, a nossa esposa, o seu marido, quem está com seus pais, poder curtir os seus pais, e o Senhor vai, em nome de Jesus, como nós temos profetizado aqui, tão breve, passar esse tempo, fazer um milagre, e nós vamos estar juntos, podendo festejar a unidade em nome de Jesus. Amém? Novas forças espirituais, em Atos capítulo 3, versículo 20, é o tema da nossa palavra, das nossas semanas. Mas antes de começar nessa semana, segunda semana desse tema, eu queria lembrar você dos últimos 2 ou 3 meses que nós vivenciamos aqui dentro do projeto da Nova de Caxias. Nós ficamos durante esse período todo ministrando sobre um tema chamado "É impossível, mas Deus pode". E aí você escuta como as primeiras palavras aqui do pastor Osvaldo declarando sobre a sua vida, sobre a nossa vida, que as autoridades, que toda a população tem estimado que nos próximos 3 meses nós teremos aí um grande pico dessa epidemia, mas nós estamos profetizando que dia 5 de abril nós estaremos aqui juntos, celebrando a Santa Ceia do Senhor. E aí você pergunta, mas pode isso acontecer? Aos nossos olhos naturais não, mas é impossível, mas Deus pode. Nós queremos declarar isso sobre a tua vida, sobre a vida da igreja. Pode até parecer impossível, mas a palavra do Senhor diz: acaso há coisa demasiadamente impossível para Deus? A resposta é não. Pode, tanto pode dia 5 de abril, como pode dia 26 de março, amanhã, Deus exterminar esse vírus, exterminar essa praga, porque a palavra do Senhor diz que toda autoridade está sobre as suas mãos. E basta uma palavra, um gesto, é só ele dizer, sim, eu quero, e tudo mudar. Então nós vamos continuar profetizando que dia 5 de abril, eu e você, pastor Osvaldo, os pastores aqui e toda a igreja estaremos festejando a grande Santa Ceia, o grande momento da igreja, em nome de Jesus. Amém? E é sobre isso que eu queria ministrar sobre a tua vida nessa noite. Como ganhar novas forças espirituais? Um dos principais mecanismos disso chama-se fé. Nós não podemos alcançar novas forças se nós não tivermos fé. E nesse momento que nós estamos enfrentando, o que nós mais precisamos é de fé. Amém? É tudo que nós precisamos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Nós vamos passear aqui um pouquinho nesses 3 capítulos, entre Gênesis capítulo 12 a Gênesis capítulo 15, vendo um homem que foi considerado o pai da fé, um homem que creu sobre o impossível, o homem que creu contra todas as expectativas humanas, um homem que creu sobre tudo aquilo que era contrário à sua realidade no momento. E eu queria ministrar essa palavra com você nessa noite. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3, diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Essa palavra
poderosa e interessantíssima sobre a vida de Abraão. Um homem que vivia dentro de uma casa onde se cultuava a deuses diferentes, onde havia uma idolatria, onde não se adorava ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso. E Deus chama Abraão desse lugar. E eu fiquei me perguntando por que Deus chamou Abraão, por que Deus manda Abraão sair da sua terra e não faz com Abraão aquilo que ele devia fazer ou queria fazer dentro daquele lugar. Abraão não poderia nunca viver as promessas de Deus num lugar onde o limitava. Abraão nunca poderia viver os sonhos que Deus tinha para a vida dele, vivendo em um local onde limitava a sua visão, onde adorava outros deuses, aonde não se prestava atenção àquilo que Deus queria, aonde olhava para qualquer coisa, menos para o céu. Eu tenho certeza que um dia você recebeu um chamado de Deus. Eu tenho certeza que um dia você foi chamado e recebeu promessas da parte de Deus. E eu também tenho a convicção de que o estado que você estava, o estado que você chegou de repente na igreja, ou na sua casa, ou de repente em algum lugar onde Deus falou com você, não era o lugar propício para de repente você viver, ou um momento propício para você viver as promessas de Deus. E aí você olhou e falou assim, poxa Senhor, como eu vou viver tudo isso que o Senhor está profetizando sobre a minha vida, declarando sobre a minha vida, vivendo esse cenário que eu estou vivendo? De repente o Senhor profetizou, declarou sobre mim, que eu teria uma família maravilhosa, uma família linda, e o meu casamento estava destruído. De repente você se encontra nessa realidade. De repente Deus falou para você, chamou você pelo nome e falou assim, eu vou te fazer uma bênção. E você olha e fala assim, poxa, mas eu sou um trapaceiro, eu estou envolvido com drogas, eu estou vivendo no meio da prostituição, no meio da pornografia, e como o Senhor vai me fazer uma bênção? De repente esse era o cenário que você foi chamado. Mas o tempo foi passando porque você creu nisso. O tempo foi passando e você foi vendo que é possível Deus fazer isso na tua vida, como fez. De repente você hoje olha para trás e fala, Senhor, eu jamais poderia imaginar que o Senhor poderia fazer isso comigo. Eu tenho certeza que Abraão olhou para trás durante muitas vezes na sua jornada e falou assim, Senhor, poxa, olha de onde o Senhor me tirou. Eu já vivi tantas experiências lindas com o Senhor, eu já vivi tantas coisas lindas com o Senhor, mas quando o Senhor me chamou, eu duvidei, Senhor. Poxa, eu não acreditei que eu viveria tudo isso. Eu tenho certeza que isso passou pela sua cabeça. Eu tenho certeza que isso em algum momento passou no seu coração. O tempo vai passando. Se você for ver lá em Gênesis capítulo 12, no mesmo capítulo aí, no versículo 7, a palavra do Senhor diz que o Senhor apareceu depois que Abraão sai, da sua terra. O Senhor aparece novamente para Abraão e fala, Abraão, eu te darei esse lugar por herança, eu te darei essa terra e darei também a sua descendência. E prontamente Abraão para ali, levanta as suas tendas e estabelece um altar para o Senhor. Isso eu vejo a prontidão, por quê? Porque a promessa estava fresquinha, a promessa estava ali ardendo no seu coração. E quando nós temos uma promessa do Senhor, é assim que nós fazemos. A gente prontamente obedece aquilo que Deus nos promete, prontamente a gente faz aquilo que o Senhor nos pede. Só que o tempo vai passando, queridos. Da promessa feita até o cumprimento dela existe um processo, existe um caminho a ser percorrido, e normalmente esse caminho vai nos adestrando, esse caminho vai mostrando o nosso coração, esse caminho vai mostrando onde nós estamos pondo as nossas atenções. E aí você vai ver lá em Gênesis capítulo 12, do versículo 11 ao 13, que Abraão já começa, o tempo vai passando e Abraão já começa a esquecer parte da promessa. Abraão já começa a esquecer. Leia aí junto comigo, no versículo 12, no versículo 11, e 13, diz assim, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher, ora, bem seis que a mulher formosa de aparência, os egípcios quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, e a te deixarão com vida. Dize, pois,
que és minha irmã, para que me considere por amor a ti e por sua causa me conserve em vida. Presta atenção que agora já não é mais a mão do Senhor que está agindo em favor da vida de Abraão. Ele olha e fala assim: Sara, se você disser que é minha irmã, e pela sua beleza, eles vão me tratar bem. Mas poucos versículos atrás o Senhor está falando assim: Abraão, eu abençoarei aqueles que te abençoarão. Eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Presta atenção que Deus está falando assim: Abraão, tudo que acontecer na tua vida vai acontecer por causa da minha mão. Vai acontecer por causa das minhas promessas. Não é porque você pensa ou porque você faz, mas é porque eu estabeleci contigo uma aliança. Só que Abraão, pressionado aqui, achando que seria morto por causa da beleza da sua esposa, ele fala assim, ele mente e fala assim: Sarai, fala para eles que você é minha irmã, porque se eles gostarem de você, certamente eles procederão bem comigo. É assim ou não é muitas vezes na nossa vida, querido? Nós achamos que é pelo que nós fazemos ou pelo que as pessoas fazem por nós que vai nos abençoar, é que nós seremos abençoados, é que as coisas acontecerão na nossa vida. Só que nesse momento que nós estamos passando hoje no Brasil e no mundo, nós estamos sendo levados de volta a lembrar das promessas que Deus fez na nossa vida. De repente você está olhando agora por esse momento difícil. Algumas pessoas, como o pastor tem declarado, estão se sentindo prisioneiras dentro da sua própria casa. E nós, como filhos de Deus, sabemos que nós não somos prisioneiros. Nós estamos sendo guardados pelo Senhor. Nós estamos pensando, relembrando todas as promessas que Deus tem feito e fez ao longo da nossa vida. Eu tenho podido estar junto com a minha esposa e meus filhos. Eu tenho feito culto nos lares, assim como você. E tenho lembrado das promessas que Deus me fez quando eu cheguei no Projeto Vida Nova, há 20 anos atrás. E, amados, isso tem me trazido esperança. Como o pastor Oswaldo ministrou aqui, nós precisamos trazer à memória o que nos traz esperança. E o que nos traz esperança, queridos? O que nos traz esperança são as promessas que Deus já fez e já conquistou na cruz por mim e por você, nos fazendo mais do que vencedor. Não vai ser esse vírus que vai parar a mim, não vai ser esse vírus que vai parar você. Como nós temos ministrado, nós precisamos ter mais temor a Deus do que temor a essa doença, temor a esse vírus. Porque esse vírus não pode fazer nada mais do que simplesmente tirar, de repente, a nossa vida. Mas a palavra do Senhor diz, apóstolo Paulo diz, falando, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor, aleluia. Então Ele não pode interferir em quem nós somos, nem nas promessas que Deus fez para mim e para você, porque nós estamos guardados no Senhor. E, amados, preste atenção, se por um acaso isso acontecer, de um vírus pegar um de nós e nos levar, amados, nós vamos viver o que nós sonhamos, implantamos todas as nossas forças, que é glorificar o nome do Senhor, para que um dia nós estejamos com Ele na glória, glorificando para todo sempre, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais separação. Hoje nós estamos longe de você, mas um dia nós estaremos juntos para toda a eternidade. E aí nós vamos temer, nós vamos esquecer as promessas que foram feitas por causa de um vírus, porque nós estamos dentro de casa? Não. E olha, presta atenção, ainda que Abraão tenha esquecido de parte da promessa, que era abençoarei os que te abençoarem, Deus não esqueceu dessa promessa, porque Ele tem compromisso com a sua palavra, Ele tem compromisso com aquilo que Ele disse, Ele não volta atrás. A palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse o que vai acontecer ao teu respeito, presta atenção, vai acontecer. Ele não vai frustrar as promessas dEle por causa de umas circunstâncias. E no texto um pouquinho mais à frente, Ele vai dizer, lá no versículo 16 e 17, acompanha comigo aí, Ele fala assim, este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas,
bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa da mulher de Abrão, Sara. Presta atenção, queridos. Faraó nem sabia que Sarai era esposa de Abrão. Mas essa situação enriqueceu Abrão de tal maneira, e ainda puniu aquele que teve relacionamento com a sua esposa, mesmo sem saber, porque estava desonrando Abrão. E Deus lembrou da promessa, na verdade Ele nunca se esqueceu, dizendo: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todos que se colocassem contra a vida de Abrão seriam amaldiçoados por Deus, porque havia uma promessa sobre a vida dele. Não era a beleza de Sarai que ia poupar a vida de Abraão, ou as pessoas agiriam bem a seu respeito por causa da beleza de Sarai. Não, era por causa da promessa de Deus. Você está guardado na sua casa, não porque você está sem sair na rua, não porque você não, eu vou obedecer às autoridades e vou ficar quietinho em casa, não vou ter contato com ninguém. Não, você está seguro na sua casa, porque a boa mão do Senhor está sobre você, e a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus e para o cumprimento de um propósito. Presta atenção, se você foi chamado por Deus, você vai ser guardado para que se cumpra todas as promessas de Deus ao seu respeito. Aleluia, aleluia. Abraão, após esse episódio, esquecendo das promessas de Deus, foi necessário que Deus o lembrasse das promessas feitas. Foi necessário que Deus parasse Abrão, até então não tinha mudado o seu nome, até então era Abrão. Deus precisou parar Abrão para lembrar as promessas que havia feito. Muitas vezes na nossa caminhada Deus precisa nos parar para nos lembrar das promessas que foram feitas à sua igreja. Gênesis capítulo 15, aliás, no versículo 13 ainda, né? Capítulo 13, versículo 14 a 16, acompanha comigo aí. Diz assim, versículo 14: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os seus olhos, Abrão, e olha desde onde estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para todo sempre. Farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Presta atenção que Deus olha para Abrão e começa a falar algo mais específico para Abrão. Ele começa a falar: Abrão, presta atenção, eu profetizei algo sobre a tua vida, eu declarei algo sobre a tua vida que você ainda não podia ver. Eu disse: sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que te mostrarei. Ou seja, você ainda não tinha visto, você não tinha visualizado, mas agora, Abrão, eu estou te mostrando. Os seus olhos conseguem ver as promessas que eu tenho para você. Presta atenção, queridos, nós estamos guardados hoje, de repente na nossa casa, para o Senhor nos lembrar que a maior promessa que Ele tem para as nossas vidas depois da salvação é que Ele nos daria uma família, Ele nos colocaria em uma descendência que seria abençoado. A palavra do Senhor diz que todas as famílias seriam abençoadas a partir de Abraão. Presta atenção, a tua família é abençoada. O pastor Osvaldo tem dito aqui que nós estamos vivendo nesse momento com as duas melhores coisas que nós podemos ter: Deus, que está dentro da nossa casa, na nossa vida, dos nossos corações, e a nossa família. São os dois bens mais preciosos que nós podemos ter. De repente, durante essa caminhada, você se esqueceu da tua família. De repente, ao longo desse período, você se afastou do seu filho. De repente, ao longo da sua caminhada, você se separou da sua esposa, do seu marido. Vivem dentro da mesma casa, mas já não vive mais aquela paixão, aquele amor, aquele cuidado que você tinha assim que se casou, logo no início. De repente, desse tempo, você voltou a levar café na cama para sua esposa.
De repente, nesse tempo, você valorizou mais as refeições que você comia correndo, assistindo televisão, e nem se dava o luxo de sentar à mesa junto com a sua família, perguntando como foi o dia, sabendo como os seus filhos passaram durante todo aquele período, perguntando: filho, e aí como foi a escola? Tudo bem que hoje as escolas estão aí fechadas, mas as aulas online hoje, as escolas estão divulgando, estão facilitando a vida dos alunos. Eu tenho podido olhar os meus filhos e falar assim: filho, e aí, como é que foi o teu dever? Conseguiu fazer? Agora tem algumas atividades, até isso as escolas estão pensando em fazer atividades com os filhos. Eu vou chegar em casa hoje e tenho uma missão, pastor Oswaldo, de fazer um exercício na aula de educação física com meu filho. Quanto nós perdemos, amados? Quantos? Eu me lembro, no ano passado, eu teve lá a festa do Dia dos Pais, e na comemoração do Dia dos Pais foi espalhado na mesa da turma do meu filho mais novo, e somente olhando a letra que estava naquela página, né, que a professora colocou, o pai teria que descobrir qual era o caderno do seu filho. Amados, eu me espantei, porque numa turma de mais de 30 alunos, apenas eu e mais um outro pai conseguimos ver, descobrir de quem era a letra, de quem era o caderno. Amados, nós perdemos, nossos filhos estavam crescendo, ou estão crescendo, e nós não estamos nos apercebendo. E aí o Senhor nos parou para que se cumprisse uma palavra dele, dizendo que nos últimos dias o coração dos pais se voltaria, ou se converteriam os corações dos filhos, e dos filhos aos pais. Aproveite esse momento que você está em casa, e viva as promessas, relembra as promessas, e conte para os seus filhos, para que seus filhos percorram o mesmo caminho que você percorreu, e cheguem mais longe do que você, e olhar e poder dizer: poxa, o meu pai é um homem de Deus, a minha mãe é uma mulher de Deus, e eu quero ser igual a eles, e eu quero fazer coisas maiores do que eles fizeram, porque eu tenho ouvido nesses dias os milagres que eles já viveram, e eu tenho certeza que eu vou viver os mesmos, e eu vou viver muito mais, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. A palavra do Senhor diz que os nossos filhos são como flechas na mão do valente. Presta atenção, queridos, o que você tem feito da flecha que está nas suas mãos, o que você tem feito com os filhos que o Senhor colocou nas suas mãos, para irem mais longe do que você. Aproveita esse momento, relembrando aí as promessas que Deus fez para a sua vida. Mas o tempo continua passando, o tempo continua avançando, e chega até esse momento que nós estamos vivenciando. Esse momento onde você olha e fala assim: Senhor, é possível mesmo viver todas as promessas que o Senhor me fez? É possível alcançar algumas coisas que o Senhor declarou que eu alcançaria? Eu tenho certeza que você ainda não viveu todas as promessas. De repente o Senhor falou para você que você abriria uma empresa. De repente o Senhor falou para você que você faria uma faculdade, faria uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, e você, diante dessa insegurança e incerteza que a grande mídia tem divulgado aí nos meios de comunicação, através das redes sociais, e você fala assim: Senhor, será que eu vou viver isso mesmo? Como eu vou viver? Se o país está vivendo já, começa a viver um momento de recessão. Presta atenção, queridos. Chegou o momento, de repente, de você abrir o teu coração para Deus. Você não é um super crente, você não é um super-herói. Abrão ainda, né? Vira no capítulo 15 para Deus e começa a falar: Senhor, o Senhor me fez promessas, mas será que é possível viver essas promessas? Acompanhe aí comigo no capítulo 15. O que Abrão faz com Deus? Preste atenção, amados, que é o primeiro contato assim, sincero de Abrão com Deus. Até então você vai ver Deus profetizando, declarando, fazendo promessas, alianças com Abrão. Mas você não vê Abrão ainda abrir o seu coração para Deus. E nesse capítulo, Abrão vai abrir, vai rasgar, vai contar para Deus aquilo que está no seu coração. Ele fala assim:
Depois destes acontecimentos, que acontecimentos esses? Depois do encontro dele com Melquisedeque, depois de Ló ter sido levado ao cativo, depois de tudo acontecer lá em Sodoma e Gomorra, enfim, você já conhece a história. Depois de todo esse acontecimento, o texto vem dizendo: veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Mas Abrão respondeu ao Senhor: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e sem herdeiro da minha casa, e se o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa é que será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor. Presta atenção que Abrão está falando: Senhor, o Senhor me fez uma promessa. O Senhor disse que a minha descendência seria grande. O Senhor disse que assim como as areias do mar, areias da praia, seria a minha descendência. Mas até então eu não tenho um filho, até então eu não tenho um descendente. O único que pode assumir aquilo que eu tenho é o meu servo, Damasceno Eliezer. Como pode, Senhor? O meu coração está triste porque eu não sei se eu posso cumprir as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Eu não consigo entender isso, Senhor. Mas o Senhor prontamente, a palavra do Senhor diz que prontamente respondeu ele, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que te será gerado de ti será o teu herdeiro. Presta atenção, queridos, que a mente de Abrão não consegue captar aquilo que Deus tem prometido para ele. E ele não consegue acreditar. Até aqui, você vai acompanhar comigo aí na tua Bíblia, e você vai ver que Abrão ainda não consegue crer naquilo que Deus tinha prometido para ele. Porque ele começa a olhar com os olhos naturais. Presta atenção, queridos, enquanto os teus olhos estiverem olhando para as promessas de Deus, para a tua vida, de forma natural, é impossível Deus realizar aquilo que Ele prometeu para você. Mas chega um momento, eu acredito que esse seja esse momento, que Deus pega Abrão e fala: Abrão, presta atenção, Abrão. A Bíblia diz aqui que ele não fala assim: Abrão, vamos lá fora comigo, não. A Bíblia diz, conduziu. Em algumas versões está, compeliu Abrão até o lado de fora, tirou Abrão para fora, e fala assim: Abrão, presta atenção, se os seus olhos não conseguem ver de forma natural, se olhando para o chão, que é o que você consegue ver, o que você consegue entender, você não consegue compreender a tamanha grandeza da minha promessa para você, então presta atenção, olha para o alto. Aleluia. Sempre que você, amado, não conseguir compreender aquilo que Deus tem para a tua vida, olha para o alto. A palavra do Senhor diz que nós devemos olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro vem do Senhor, aleluia. E aí Deus vira para Abrão e fala assim: Abrão, presta atenção, lá no versículo 5, então conduziu até fora e disse: olha para o céu, Abrão, e conta as estrelas, se é que podes, se é que é possível. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Versículo 6 diz assim: então Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Presta atenção que até aqui Abrão não consegue entender, mas quando ele olha para o alto, quando ele olha para o céu, quando ele olha para as coisas que vêm do céu, que vêm de cima, ele crê nas promessas do Senhor, porque agora ele não está olhando mais com os olhos naturais, ele está olhando com os olhos espirituais, olhos que nos fazem enxergar, deslumbrar as promessas de Deus para a minha vida e a tua vida. Aleluia. Nós temos ontem, se você fez o culto familiar na sua casa, você recebeu essa palavra da parte do Senhor, que Isaías olha para o céu, assim, logo depois que o rei morre, ele olha para o céu e vê o que no céu? O Senhor assentado num alto e sublime trono. Na terra, um caos. No céu, tudo em paz.
É assim ou não é que estamos vivendo hoje? Na terra, todo mundo desesperado, menos eu e você, porque os nossos olhos estão firmados no Senhor, amém? Então na terra, todo mundo preocupado, sem esperança, eu e você olhando para o céu. E como está o céu? Tranquilinho, tranquilinho. Você pode virar para os seus filhos que estão do teu lado e falar assim: filho, presta atenção no céu, está tranquilinho. Ontem eu disse isso para o meu filho. A gente estava me cultuando e eu falei assim: filho, presta atenção no céu, está tranquilinho. Aqui as pessoas estão apavoradas, mas no céu não há crise. No céu continua o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, tranquilo, esperando eu e você olharmos para Ele e acreditarmos e falar: Senhor, é impossível para o homem, mas o Senhor pode. É impossível essa crise passar, mas o Senhor pode fazer sumir. Na China aconteceu, na Itália aconteceu, mas eu quero declarar que no Brasil não vai acontecer, porque no Brasil existe uma igreja que continua crendo no Senhor. No Brasil continua levantando homens que olham para o céu e falam: Senhor, que seja estabelecido na terra, assim como é no céu. E como é no céu? Tranquilinho. No céu há paz. No céu há abundante alegria. De repente você perdeu a alegria por causa de toda essa crise. Eu quero dizer para você que lá no céu a alegria continua reinando para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia, o céu não está em crise. Então você pode confiar que esse tempo vai passar. Nós vamos continuar profetizando. Dia 5 de abril, nós estaremos juntos aqui, festejando. Festejando o quê? Que nós estamos juntos apenas? Não. Festejando que a boa mão do Senhor agiu ao nosso favor. E nós podemos ver os milagres da parte do Senhor e poderemos dizer: há Deus em Israel, há Deus na igreja, o Deus que mudou a nossa sorte, o Deus que teve misericórdia, e assim como fez com Abraão, cumpriu todas as promessas. Hoje nós estamos aqui, hoje você está aí na sua casa sentado, assistindo essa pregação, porque Abraão creu nas promessas do Senhor, e nenhuma delas foram frustradas. Eu quero declarar isso sobre a tua vida: se o Senhor prometeu, ela vai se cumprir em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria que você, onde estivesse agora, colocasse a sua mão no seu coração. E eu queria orar pela tua vida, declarando as promessas do Senhor sobre o teu coração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero profetizar, Deus. Senhor, em nome de Jesus, um tempo, Senhor, único, Senhor, na vida, Senhor, dessas famílias que estão, Senhor, ouvindo essa palavra, ó Deus, ou que ainda ouvirão essa palavra. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero declarar que essa palavra se cumprirá na vida, Senhor, de cada um deles. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz, Deus, que os seus sonhos, os teus planos não podem ser frustrados. Aquilo que o Senhor prometeu, ó Deus, para essas famílias, aquilo, Senhor, que o Senhor declarou ao seu respeito, Senhor, não pode ser frustrado, Senhor, em nome de Jesus. Ainda, Senhor, que esse momento, ó Deus, diga contrário, ainda, Senhor, que todas as possibilidades se esgotem, Senhor, nós continuamos acreditando na tua palavra, que diz, Senhor, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor diz que vai acontecer, Deus, isso vai acontecer em favor da vida do meu irmão, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, eu oro para que a fé, Senhor, do meu irmão seja fortalecida, para que a fé do meu irmão seja acrescentada. Deus, em nome de Jesus, Senhor, o meu irmão sairá, Senhor, ó Deus, desse momento fortalecido pelo Senhor, acreditando mais no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eles poderão olhar para o alto, da onde vem o teu socorro, e poder dizer: Senhor, eu continuo acreditando no Senhor, ainda, Senhor, que o momento seja contrário, ainda que as circunstâncias digam não. Senhor, eu estou firmado na palavra do Senhor, que diz que o Senhor é que sabe o pensamento que tem ao nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para que tenhamos um futuro de esperança, Senhor. Ó Deus, e nós temos tudo aquilo que o mundo precisa, ó Deus, que é a esperança. Ó Deus, e nós queremos espalhar isso por onde nós estivermos,
ó Deus, em nome de Jesus, que sejamos esse canal, ó Deus, de fluir de esperança sobre essa nação, porque essa nação tem um rei cujo Deus é o Senhor, e a tua palavra diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil está livre dessa praga, em o nome poderoso de Jesus, e aquele que crê, diga glória a Deus, amém, aleluia, aleluia, amém, queridos. Queria chamar o pastor Osvaldo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus. Amém.